Resumão do que rolou de mais importante no primeiro dia do Congresso American Heart 2024. Prazer, Eduardo Lapa. Fernando Figuinha. Nós somos do Cardio Papers e muito trabalho bom no primeiro dia. Vamos começar logo com provavelmente o trabalho mais importante do dia, certo, Figueiredo? Sim. Que foi o trabalho? Summit. Contexto. Em fracionação preservada, a gente tem muito menos opção aí de medicamentos que diminuem desfechos cardiovasculares do que na IC fracionação reduzida. Basicamente, a gente tem o quê? Gliflosinas e finerinona, que mostraram, finerinona recentemente, que mostraram diminuição de internações nesses pacientes com IC com fracionação ou preservada ou levemente reduzida. Também tivemos a semaglutida, né, que mostrou ali nos estudos STEP-HFpEF, melhorar a qualidade de vida, diminuir sintomas, etc. Ok. O que é que foi o estudo Summit, então, Figueiredo? Pegou ali pacientes obesos, IMC maior do que 30, com IC com fração de ejeção preservada, fração de ejeção de 50% ou mais, mas alguns detalhes lá, podia ter BNP aumentado, aumento de ata esquerda, enfim, mas esses eram os principais, e aí randomizava para receber placebo ou tirzepatida. O que é que foi que o estudo viu, Figueiredo? O desfecho primário dele era uma melhora de qualidade de vida e um outro desfecho primário que era morte cardiovascular e desfecho de C, piora de C. Então foi uma coisa relevante que a gente não viu nos estudos com o outro agonista receptor GLP-1, a semaglutida, que eles focaram basicamente em perda de peso e melhora de qualidade de vida. Perfeito. E a gente teve redução de 38% nos desfechos ali cardiovasculares, né, que seria morte mais piora de C. Morte deu igual, esperado, né, Figueiredo, até pelo N do trabalho, etc. Mas houve melhora do desfecho do ciência cardíaca. Que desfecho era esse? Podiam ser 3: internação hospitalar, ida em emergência com necessidade de uso de diurético venoso ou ter que aumentar a dose do diurético via oral para um paciente que piorou em insuficiência cardíaca. E, obviamente, não são iguais, né, Figueiredo? Uma coisa é você internar um paciente de edema agudo de pulmão, outra coisa é o paciente ir ali na emergência, no consultório, você ter que aumentar a furosemida dele de 40 para 80. Enfim, é bem diferente. Um peso diferente. Mas, e aí? Qual foi a diferença de desfecho de Então, IC? isso nos surpreendeu porque realmente mostrou um impacto em hospitalização por IC. Então, não foi o que a gente imaginava que ia ser só por elevação de dose de furosemida, mostrou redução de hospitalização por IC, que é um desfecho relevante. Né? A diminuição bem relevante, né? E qual é a relevância desse trabalho, né, Figueiredo? Porque agora, né, a gente já tinha, mais uma vez, gliflosinas e finerinona entrando com opção nesses pacientes. E agora, um paciente que tem IMC acima de 30, obesidade, e que tem IC, que faz uma injeção maior ou igual a 50%, a tirzepatide entra com opção para reduzir internações, que é um desfecho relevante. Ainda não temos nada que diminua a mortalidade na ICFEP, continua na mesma história em relação à mortalidade, mas diminuição de internação é sim um desfecho relevante. Só lembrando, né, Figueiredo, que a gente falou da semaglutida, que teve o estudo STEP-HFpEF, tanto em pacientes diabéticos quanto não diabéticos, e ambos os estudos mostraram melhora de qualidade de vida, medido lá pelo score KCCQ, mas eles não tinham poder suficiente para mostrar diminuição de internação. Mas a gente cobriu isso também recentemente no Congresso Europeu. Tem uma pool de análises ali que eles pegaram dados do SELECT, do Flow e dos 2 steps de pacientes que receberam semaglutida que tinham IC, e por essa análise, né, que não é a metodologia perfeita, mas enfim, também sugere diminuição de internação com o uso de GLP-1 nesses pacientes com IC, com fração de ejeção preservada. Então, importante, o nosso arsenal terapêutico ali de para pacientes com IC, com fração de ejeção preservada, vai aumentando. Acho que esse é o recado, certo? Perfeito. Boa. Próximo trabalho, BP Road. Importante também ver, desde o trabalho Sprint, lá em 2015, que a gente sabe que controle mais intensivo de pressão, pressão sistólica, é melhor em pacientes hipertensos de alto risco cardiovascular. Esse trabalho comparava a pressão sistólica de 140 versus sistólica de 120 no grupo intensivo, teve diminuição de desfecho, inclusive, de mortalidade, mas esse trabalho não incluía pacientes diabéticos. Ok. Por que não incluía? Porque tinha um trabalho rolando, né, exclusivo desse grupo de diabéticos, que era o acorde BP, né? Contudo, o acorde ele não mostrou melhora de desfecho em pacientes diabéticos ao tratar de forma mais intensiva a pressão. Um dos motivos que se aventou na época era, achava-se que esses pacientes do grupo mais conservador, pressão abaixo de 140, iam ter ali cerca de 4% ao ano de eventos. Eles terminaram tendo 2% só, Felipe. Sim, foi abaixo do esperado. Exatamente. E aí, sendo abaixo do esperado, diminuiu o poder do estudo e talvez pudesse ser isso que justificasse, né, não achar, né, essa diferença. Ok. Num trabalho chinês, né, com mais de 12 mil pacientes, eles já previram que no grupo conservador ia ter cerca de 2% de eventos ao ano. E aí, obviamente, se a quantidade de eventos é menor, você precisa de um N muito maior. Daí
um N 3 vezes maior, praticamente, mais de 12 mil pacientes, e desenho muito similar, né? Pacientes diabéticos, hipertensos, que ou eram de prevenção secundária ou tinham vários fatores de risco associados, enfim. E aí separava. Um grupo objetivava uma meta, né? Em pacientes hipertensos, pressão sistólica menor do que 140, outro grupo mais intensivo, abaixo de 120. E resumindo, Figueiredo, a gente teve uma redução de 21% de desfechos cardiovasculares, o MACE mais desfechos de IC, né? Então, morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal, piora de IC, enfim. Desfecho importante. Qual é a grande questão? É um trabalho feito para a população oriental, né? Então, assim, não pode replicar tudo isso na população externa, né? População brasileira? Exatamente. A gente sabe que a população oriental tem uma série de singularidades ali, né, em relação a, por exemplo, sangra mais usando anticoagulante, em relação ao perfil cardiometabólico, considera-se até IMC acima de 23 como alterado, não em 25. Então, tem uma série de peculiaridades, né, em relação à população oriental. De todo jeito, o que o estudo mostrou corrobora que muitas diretrizes já dizem. Né? Apesar do acorde ter vindo negativo lá atrás, neutro, a própria ADA recomenda um controle mais intensivo de pressão nesses pacientes, o ESC que saiu agora há pouco também, e assim por diante. Então, acho que ajuda a ratificar o que as diretrizes mais recentes já têm mostrado. Perfeito. Certo? Terceiro trabalho do dia, Figueiredo. Terapia gênica na cardiologia. A gente tem visto muita coisa saindo na hemato e tal, mas na cardio, já está se usando terapia gênica? Estamos usando, sim. Estamos começando a usar. Na verdade, agora a gente está mostrando um estudo de fase 1, né? Um estudo inicial para tratar a amiloidose por transretina. E, na verdade, está abrindo espaço para vários outros tratamentos também, com a terapia CRISPR, né, que eles comentam. E comenta aí como foi o estudo, então. Boa. Então, primeiro, certo? Se a gente for lembrar ali de biologia básica, né? Importante. A gente tem aqui o DNA. Do DNA vai sair o RNA mensageiro, que vai ser lido pelo ribossomo, e aí vai produzir a proteína aqui no final, certo? Então, se a gente estiver pensando, por exemplo, em amiloidose por transtirretina, onde a gente tem a proteína aqui, transtirretina alterada, você poderia atuar na própria proteína. Isso é feito, por exemplo, com tafamidis, que estabiliza ali a transtirretina para ela não se desdobrar, né, em filamentos, etc. Você poderia atuar aqui na parte do meio, no RNA mensageiro, silenciando esse RNA mensageiro. A gente seria pode fazer patisiran e vutrisiran. Perfeito. E a gente poderia atuar no DNA. Mas no DNA, Eduardo, pois é. A gente já tinha um estudo lá de 2021, né, que saiu no New England, que usava essa terapia CRISPR, né, que ele levou até o prêmio Nobel anos atrás, né? Jennifer Doudna é o nome de uma das pesquisadoras. Essa terapia com CRISPR, ela vai lá e ela atua no DNA do paciente. E aí é uma coisa diferente, porque ela só precisa ser feita uma vez, Figueiredo, né? Se a gente pega, por exemplo, se a gente pega patisiran, vutrisiran, eles têm que ser feitos ali a cada 3, 6 meses, né? Enquanto que quando é terapia no DNA, fez uma vez, acabou, certo? Já tinha sido feito lá em 2021 com pouquíssimos pacientes, estudo de fase 1, e aí eles viram que na hora que você atuava lá no gene, né, da transtirretina, você tinha uma redução muito grande ali do nível de transtirretina um mês depois. E o que acontece depois, tal? Nesse estudo que foi apresentado hoje, eles viram tanto com 28 dias, mas também ali, né, com 1 e 2 anos depois. Exatamente. O que é que se viu? Depois de uma única dose, foram 36 pacientes que foram analisados. Depois de uma única dose, depois de 28 dias, estava lá 89% de redução. E isso ficou flat depois, ficou mantido. Com um ano era 90% de redução, mesma coisa, certo? Além disso, não era o grande objetivo do estudo, é um estudo de fase 1, muito inicial ainda, mas eles viram vários parâmetros que comumente vão piorando com o tempo no paciente com amiloidose, né? O teste de caminhada vai caindo, o eco vai piorando. Exatamente. E inúmeros desses parâmetros ou ficaram estáveis, não pioraram ou até mesmo melhoraram. Eduardo, muito bonito e tal, mas o que importa é o quê? Trabalho de fase 3, certo? E aí, teremos um trabalho de fase 3? Exatamente. No próprio artigo que saiu no New England, né? Até agora, todos esses trabalhos que a gente está falando para você saíram no New England. No próprio artigo que saiu no New England, se eu não me engano, nos últimos parágrafos ele fala, olha, já está rolando o estudo de fase 3 com desfecho clínico, e aí provavelmente daqui a alguns anos a gente vai saber se essa terapêutica de fato trouxe os benefícios que os outros estudos mostraram, por exemplo, o tafamidis, o vutrisiran, etc., e se no longo prazo mostrou-se segura também com um número maior de pacientes. Perfeito. Trabalho relevante. Quarto e último estudo, Figueiredo. A gente sabe que o paciente que tem FA e que tem fatores de risco para tromboembolismo, o paciente é hipertenso, é diabético, alguma coisa do tipo, as diretrizes indicam anticoagular. E se ele não tiver nada disso, um paciente de 40 e poucos anos, não tem hipertensão, não tem diabetes, nunca teve AVC, enfim, a tendência é não fazer nada para esse paciente. Sim. Mas será que anticoagular esse paciente, sem esses fatores de risco, poderia ter algum benefício até em relação à função cognitiva? Diz o que é que o estudo viu.
O estudo BRAIN-AF testou exatamente isso. Foi um estudo que pegou pacientes então de 30 a 62 anos que não tinham hipertensão, não tinha diabetes, não tinha IC, então daria um Charles-VA baixo, que a princípio a gente não anticoagularia, e testou usar rivaroxabana 15 contra placebo. E avaliou, além dos desfechos de AVC ou AIT, também o desfecho de declínio cognitivo, que foi avaliado pelo score de MoCA, né, que seria um score que é mais sensível para detectar pequenas modificações no declínio cognitivo. E resumindo, o que é que o estudo mostrou? Então não houve diferença, não houve benefício usando o rivaroxabana de 15 miligramas. Então sugere, na verdade, que a gente deve manter as recomendações das diretrizes. Né? O paciente tem um risco baixo de AVC, a princípio a gente não tem indicação para usar anticoagulação, nem para evitar um declínio cognitivo. Perfeito. Inclusive foi dito que o estudo foi parado por futilidade, ou seja, estava claro que mesmo continuando não ia ter grandes diferenças, enfim. De todo jeito, não muda a prática, não muda, mas ratifica o que a gente já faz. É importante que ratifique a orientação das diretrizes. Então, estudo importante também. Tivemos outros trabalhos hoje, bem interessantes, mas que, como foi muita coisa aqui hoje, a gente provavelmente vai comentar nos outros dias, a gente teve trabalho sobre ablação taquicardia-ventricular, sobre colocar oclusão de apêndice atrial esquerdo em paciente que está indo para ablação de FA, trabalho sobre inteligência artificial em eco, muita coisa, a gente está cobrindo tudo isso no Instagram. E vamos falar de alguns desses estudos nos próximos dias, lembrando que são 3 dias de congresso, hoje acaba o primeiro dia, e a gente tem domingo, o segundo dia, e segunda-feira, o terceiro dia. Figueiredo, eu acho que desses 4 trabalhos que a gente viu hoje, o que tem maior possibilidade de alterar a prática clínica é o Summit. pouca opção até agora para a gente tratar paciente com ICFEP, entra a itizepatida claramente como opção nesses pacientes que são obesos e têm IC com fracionação que é muito prevalente, né? A gente vê bastante. Bastante prevalente. Inclusive é comentado no artigo, né? 80% dos pacientes com IC com fracionação preservada estão acima do peso, sobrepeso e obesidade. Então, tem uma prevalência muito alta ali de paciente obeso. Né? Em relação ao trabalho de diabetes, mais uma vez, ele ratifica o que a gente já vinha fazendo, né, pelas diretrizes mais recentes. Em relação à amiloidose, vamos esperar o de estudo de fase 3, mas muito interessante, por isso que está sendo usado na cardiologia. Em relação ao BRAIN-AF, segue o jogo. Em relação ao paciente com CHA, desviei de 0, a gente continua sendo coagular. Segue a gente aqui no YouTube e acompanha a nossa cobertura no Instagram do Congresso American Heart 2024.